Ó, se você está pensando em investir em prefixados porque a taxa de juros está alta, né? Você olhou lá no site do Tesouro Direto ou na sua plataforma de investimentos do seu banco ou corretora e viu que os títulos do Tesouro estão lá em mais de 13% ao ano, ou então em bancos, tem bancos oferecendo aí mais que 14, 15, 16% ao ano em prefixado. E se você ficou aí tentado a investir num prefixado, não faça isso, tá? Tome cuidado, não faça isso até você assistir esse vídeo aqui, né? Assista aqui primeiro e aí depois você toma essa decisão. Então fica comigo e bora falar dinheiro? Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Falando de Dinheiro. Se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre receber os conteúdos aqui em primeira mão, beleza? E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre prefixado e o porquê eu resolvi fazer esse vídeo para trazer uma experiência minha, né? Eu fiz um investimento que no momento eu considerava que era bom em prefixado, só que hoje eu estou perdendo dinheiro. Não perdendo dinheiro assim em si, porque o prefixado, né, se você entende, sabe como que funciona um prefixado, se você não sabe, eu vou deixar um card aqui em cima um vídeo para você entender melhor como que funciona um prefixado, mas basicamente o prefixado é investimento em que você trava uma taxa, né? Você contrata, no momento da contratação que você vai fazer o investimento, você já sabe exatamente quanto que você vai receber lá na frente de juros. Então assim, eu vou investir 10 mil reais hoje, durante um ano, a uma taxa de 10%, tá? Só para facilitar a vida aqui. Então eu sei exatamente que daqui a um ano eu vou receber 10% desses 10 mil reais, que no caso R$1.000, né? Então lá no final vou ter ali no total 11 mil reais. E olhando assim, pô, parece ser um excelente investimento, né? Pô, eu já sei quanto que vou receber, é legal porque eu consigo me planejar investindo nesse tipo de investimento, porque eu sei que, eu vou investir tanto, vou receber tanto, então eu sei que eu vou ter o dinheiro certo para realizar algum objetivo, né, específico que eu tenha. Porém, existem alguns cuidados que a gente precisa tomar aqui para não perder dinheiro. E quando eu falo perder dinheiro, não necessariamente é você realmente perder dinheiro, mas às vezes é deixar de ganhar. Se você não entender um pouquinho de como que funcionam as coisas, é capaz que você invista no prefixado e a partir de um momento, dependendo de como está a economia e as taxas de juros, você acabe deixando de ganhar dinheiro, deixando de ter rentabilidade por isso. E é exatamente isso que está acontecendo comigo, porque eu investi no prefixado no momento em que as taxas de juros estavam muito baixas e a economia ela é imprevisível. Do nada, né, não sei se você está acompanhando aí o que está acontecendo com a economia aqui no Brasil, com as taxas de juros, do nada em um ano a taxa de juros praticamente de 2%, 2,25%, ela subiu para 13,25%. É claro que eu sabia que em algum momento a taxa ia voltar a subir, mas exatamente por isso que eu fiz uma margem de segurança. Eu escolhi um prefixado que estava rendendo 3 vezes mais do que a taxa de juros daquele momento, porque eu não imaginava que ela ia subir tão rápido. Em um ano praticamente, menos de um ano aí, ela subiu mais do que 6 vezes. Claro que isso é o tipo de coisa que é praticamente impossível de prever, então eu dei muito azar no meu caso, mas tem muita gente que às vezes investe no prefixado sem atentar para esse tipo de coisa e acaba se dando mal, né? Deixando de ganhar dinheiro, perdendo dinheiro nesse processo, porque investe no momento errado, né? O que você precisa entender é que quando você investe num prefixado, basicamente, você está apostando contra a taxa de juros. Você está apostando que a taxa de juros ela não vai subir, ela vai cair. Então, se o mercado, a economia está apontando que as taxas de juros, né, elas vão subir, né, e como a gente consegue saber isso? Pô, a inflação está alta. Se a inflação está muito alta, significa, e está subindo, né, não para de subir, e a gente sente isso no nosso dia a dia, no aumento do preço dos alimentos, do combustível. Se a gente está percebendo isso, significa que a grande tendência é que a taxa de juros suba para justamente controlar essa inflação. Agora, se a gente está vendo que a tendência é ela cair, então a gente já tem que analisar de uma outra forma. Na hora de a gente escolher, por exemplo, um investimento como um prefixado. Então, só para você entender a dinâmica de como que funciona, basicamente assim, se eu travo um investimento em 6%, que foi o meu caso, já vou mostrar o exemplo para vocês. Eu comprei um prefixado que eu vou ganhar 6% ao ano, beleza? E a taxa de juros hoje no mercado está em 4%. Significa que eu estou ganhando 2% acima da taxa básica de juros, que é a taxa livre de risco. O investimento mais seguro aí, que é o Tesouro Selic, ele vai me pagar exatamente a taxa básica de juros. Então é o título aí com menor risco, então é a taxa livre de risco. Se, por exemplo, a taxa de juros de 4% cair para 2%, pô, é ótimo, né? Você está com um prefixado de 6%, você vai render 4% acima da taxa básica de juros livre de risco. Então isso é muito legal, você vai estar
Pô, fez um ótimo negócio aí. Agora, e se acontece o inverso? E se se a taxa de juros ela sobe ali de 4, ela vai para, por exemplo, 8, e você tem um prefixado de 6. Você vai continuar ganhando seus 6%, porém, você poderia estar ganhando 8% livre de risco. Então você está perdendo 2% a mais de rentabilidade, porque você está travado num prefixado de 6%, sendo que você poderia estar ganhando de 8% porque a taxa de juros subiu. Imagina se ela sobe para 10, você estaria perdendo 4% de rentabilidade. Esse é o grande perigo de um prefixado. E é assim que a gente tem que se atentar. Tem que se atentar por esses ciclos da economia. A tendência é subir ou cair. É nesse momento que você tem que fazer essa análise para investir num prefixado. Sem falar da inflação, né? Não tô falando nem da inflação, porque imagina você investir num prefixado a 6% ao ano e aí a inflação sobe para 10%. Mesmo rendendo 6%, você vai ficar em 4% de defasagem. O seu dinheiro vai desvalorizar em 4% porque a inflação está em 10% ao ano. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí depois de toda essa explicação para você entender toda a teoria da coisa aqui, eu vou te mostrar aqui de forma prática o que aconteceu comigo. Aqui basicamente foi os prefixados que eu investi em 2 prefixados. Num momento, ó, você vai ver que eu investi primeiro CDB prefixado 6% ao ano, um prazo era de 2 anos, a taxa de juros naquele momento estava em 2%, aí eu pensei, caramba, não vai subir acima de 6% em 2 anos, não vai. Então, em 2 anos eu estou garantido. Né? Garantido, né? No Brasil não tem como fazer esse tipo de previsão. Mais uma vez, aprendi uma lição aqui. Então é importante a gente aprender com os nossos erros. Eu investi depois, em novembro, de novo. Mais uma vez eu investi uma outra quantia aqui nesse mesmo CDB prefixado. Só para mostrar para vocês a data aqui. E aí se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o histórico da taxa de juros, ó, histórico da taxa básica, você vai ver ó, que quando o primeiro investimento que eu fiz foi em 21/9. 21/9, vamos pegar aqui. Ó. Em 16/9, que aqui teve uma nova reunião do Copom que decide quanto que vai ficar a taxa de juros aí, que a cada 45 dias, eles mantiveram a taxa em 2%. Tá vendo que a taxa anterior era 2% ao ano, eles mantiveram a taxa em 2% também. Isso continuou nas próximas também. Ó. Até a reunião do dia 20/1 de 2021, de janeiro, estava em 2%. Só foi mudar lá em março de 2021. Começar a mudar, na verdade, né? Que começou a subir a partir dali. Mas mesmo assim se manteve essa taxa de 2% por um bom período aqui. Ó. Então só para você entender que a minha perspectiva, a minha lógica, parecia ser tranquila. Não vai subir em 2 anos acima de 6%. Nesse momento fazia sentido investir num prefixado pagando 3 vezes mais do que a taxa de juros podia render num investimento seguro. Só que aí, ó, você vai olhando aqui daqui para cima, o negócio começou a degringolar. Um ano depois, exatamente, a taxa já estava acima dos 6%. Então, a partir desse momento, eu já comecei a deixar de ganhar dinheiro, a perder dinheiro. O meu investimento estava rendendo 6% ao ano, enquanto a taxa já estava em 6,25% e aí só piorou o negócio. Ó. E hoje está em 13,25%. Eu estou perdendo aí mais de 7% nessa brincadeira. Estou perdendo mais do que eu estou ganhando, que é os 6%. Enfim, já estou perdendo também para a inflação, que está acima, está em quase 12% aí a inflação divulgada aqui pelo Banco Central dos últimos 12 meses. Um vence agora no dia 21 de setembro de 2022 e o outro em novembro de 2022. Então isso aqui me dá uma dor no coração, né? Saber que eu estou perdendo essa quantidade gigantesca de dinheiro que eu poderia estar ganhando nesse investimento. Serve como aprendizado e eu quis trazer esse aprendizado aqui para você, para que você entenda como que funciona o prefixado. Não vai lá simplesmente investindo porque alguém te falou, te recomendou. Saiba que se você escolher esse investimento no momento errado, você pode estar deixando de ganhar dinheiro. Né? Você poderia, por exemplo, eu poderia ter o dobro de rendimento mais do que o dobro, na verdade, do que eu estou tendo agora. Faz muita diferença, é bastante dinheiro a mais que eu poderia estar ganhando se eu tivesse deixado, por exemplo, um Tesouro Selic. Eu já estaria ganhando mais nesse momento do que nesse prefixado. Sempre fique atento a isso, aos ciclos econômicos. Está subindo a taxa de juros da economia? Vai descer? Qual a perspectiva? Qual é o melhor momento, às vezes, de comprar o prefixado? Exatamente na curva inversa, quando a gente sabe que existe ali a possibilidade real da taxa começar a cair, porque a inflação já está meio que se controlando ali e tal. Aí é o momento da gente entrar forte no prefixado para justamente aproveitar essa queda, porque se a taxa, se você pegar um prefixado ali pagando 14% ao ano e a taxa for para 10, 9, 8%, né, de taxa de juros aí, olha só
como a gente vai ganhar um bom dinheiro aí nessa diferença. É claro que assim, em tese você não vai perder dinheiro, né? Se você investir R$1.000 num prefixado pagando 10% ao ano, ele vai te render R$1.000 no final do primeiro ano. Mas se a taxa de juros estiver em 15, você poderia ter 1.500, não 1.000. Mas você só vai ter 1.000, porque o seu prefixado está rendendo 10%. Você não vai, na prática, estar perdendo dinheiro, mas você poderia estar ganhando mais. Quando você entende esse processo, vai bater aquela dor, né? Se você, a dor de saber que você poderia estar ganhando, por exemplo, 50% a mais do que você ganhou de rendimento. Então é isso, gente. Essa aqui foi uma explicação. Espero não ter ficado muito complexa, mas eu quis trazer o meu exemplo pessoal aqui de algo que eu fiz que não deu muito certo. Também não tinha como prever, né, que a taxa ia explodir desse jeito. Mas fica aí a lição tanto para mim quanto para vocês, né? Aprenda com o meu erro e não faça a mesma coisa, tá bom? Cuidado aí ao investir em prefixados. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, esclareceu, tirou alguma dúvida que você tinha em relação a esse assunto, não esquece aí, me ajuda, senta o dedo no like aí, compartilha com mais 2, 3 amigos que com certeza alguém pode estar aí pensando em investir no prefixado ou coisa do tipo e pode cometer uma cagada também por não entender esse tipo de conceito que eu expliquei aqui para vocês. E é isso, espero ter te ajudado de alguma forma e até a próxima. Fui!